I've been through the desert. Ok. E aí ele diz, it felt good to be out of the rain. Então, eu me senti bem, né? Senti. Felt é o passado do feel, que é sentir. Estar fora da chuva, out of the rain. Entende o contexto, entende o que ele está falando, né? Onde ele está? Ele está lá no deserto, estar fora da chuva. Às vezes você pode olhar para esse out e fala, nossa, Rafa, mas out é fora, como assim fora? Mas aí você vê que é out of the rain, fora da chuva, de fora, longe, né? No deserto você pode lembrar do seu nome, porque não tem nada para te atrapalhar, né? Essa frase aqui é uma gíria, ela é bem informal, porque a gente tem o ain't, que seria no formal o isn't, there isn't. Só que outra coisa errada nessa frase é que quando eu digo isn't, eu já tenho que dizer anyone. Eu não posso ter outro negativo na frase. Ele ainda coloca outro aqui no final, né? É a regrinha de double negatives, que não pode acontecer no inglês. Então ele comete alguns erros gramaticais pela sonoridade, obviamente, né? Pela música. Então não há ninguém para te causar dor, para te dar dor, te encher o saco mesmo, né? Essa é a ideia que ele quer dizer aqui. Ele tá sozinho no deserto. Então, lembrando das opções lá, tinha uma opção que era de solidão, né? Será que é aquela? Vamos ver se ele fala mais alguma coisa. Aí depois de alguns dias, de 2 dias no deserto, after 2 days in the desert sun, no sol do deserto. Por que tá desert sun? Por que o deserto vem antes do sun? Se a gente traduz para sol do deserto. Porque no inglês o adjetivo vem antes. Então o deserto está descrevendo o sol. Que tipo de sol é esse que ele se depara? É o sol normal de uma cidade? Não, é o sol do deserto, é o desert sun. Então o desert está descrevendo o sun. Por isso veio antes. My skin, minha pele, começou, passado do verbo begin, com i aqui, a se tornar vermelha, ficar vermelha por causa do sol. Depois de 3 dias na diversão do deserto, para rimar, bem provável, né, para rimar aqui, eu estava procurando, ó, de novo, eu estava procurando, look, procurar, was é o verbo to be no passado, estava procurando, por um leito de rio, por um rio, né, um rio para refrescar ou tomar água. E a história que isso contou de um rio que fluía, né? Que corria. Porque, na verdade, ele provavelmente não viu ali, né? Não achou um rio. Por ser um deserto, não tinha rio nenhum. Então, aquilo contou uma história de um rio que fluía, que agora não tem mais. E deixou ele triste, ó, de pensar que estava morto. Made me sad. Made me sad to think it was dead. Então, me fez triste pensar que ele, esse it, que ele é o quê? O river, que ele estava morto. Não posso chamar o rio de he, que é o ele para pessoas, né? Eu tenho que chamar de it. It was dead. O rio estava morto. Tinha secado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos pro refrão de novo. Ok. Agora já depois de 9 dias, hein? Já passou 9 dias. O que ele faz quando já passaram 9 dias no deserto? Ele deixou o cavalo sair, fugir livre, né? Run free, libertou o cavalo. Let, né? De deixar, de permitir. Por que ele fez isso? Because. Ele tirou o be aqui, né? Que é o porquê para respostas, para sonoridade. Colocou só o apóstrofe aqui. Porque o deserto tinha se tornado um oceano, um mar. Had turned. Tinha se tornado. Passado do have, que é ter. Passado do turn, que é virar. Tinha se tornado um oceano. De novo ele continua. Havia plantas e pássaros e rochas e coisas. Também havia areia, colinas e os rings que a gente não decifrou o que ele quis dizer. Provavelmente para rimar com things. Ok, deixou o cavalo sair. Que mais? Aí ele fala do oceano. Ele mencionou, né, que o deserto se tornou um oceano. E ele fala por quê? O que é o oceano? O oceano é um deserto com a sua vida abaixo do solo, underground. Esse it's, você pode observar que ele não é aquele it's com o apóstrofo aqui, ó, separando o it, is, que aí seria o it mais o is só junto, né? Ele está, isso está. Aqui não, aqui é o it's sem o apóstrofo. Ou seja, ele é o que indica posse de uma coisa, tá? Cuidado para não confundir. Tem 2 its, tem o com apóstrofe e tem o it sem. Esse juntinho significa que o quê? O oceano é um deserto com sua vida embaixo, né?
a sua vida. Esse its indica a posse do oceano. O oceano que tem essa vida. Não tem, quando a gente fala assim, ó, é que em português não tem essa diferença, mas eu falo assim, este é o Fernando e o carro dele. Agora, eu vou falar de uma cadeira, o pé da cadeira, o pé dela. A gente fala dela como se ela fosse uma mulher, normal, né? No inglês não, no inglês a gente usa esse its aqui, ó, pra falar dele, oceano, pra falar dela, cadeira, né? Então, cuidado, its é posse, não tem nada a ver com it mais verbo to be. Então, o oceano é um deserto com a vida embaixo do solo, com um perfeito disfarce acima. Então tem um disfarce ali que é a superfície do mar. Abaixo das cidades encontra-se um coração feito de terra, de chão, né? Ground. Mas os humanos não darão amor, não darão atenção. Will give no love. Não darão, né? Nenhum amor. Não darão nenhum amor. Eles não vão dar atenção, não. Ignoram que essa situação existe, né? Ok, então... O que mais que nós temos? É isto. Acho que não temos mais nada. Tá. Beleza. Agora a gente tem que entender a mensagem. O que é que ele tá querendo dizer aqui? Volta as 3 opções na tela. Primeira delas, drogas. Segunda, ida aos Estados Unidos. Remete a isso. E a terceira, solidão. Vou começar. Você vai pensando, enquanto isso eu vou falando aqui. Eu, de início, imaginava que essa música tinha muito a ver com solidão. Né, que esse cavalo representava uma solidão para ele e tal. Mas aí eu comecei a ler algumas coisas na internet e encontrei o seguinte numa entrevista dele em inglês, do criador da música. Ele fala que esta música, na verdade, ele escreve em uma vinda à América, aos Estados Unidos, porque ele veio da Inglaterra para os Estados Unidos, e lá chovia muito, tinha muita chuva. E aí, quando ele vem para os Estados Unidos, ele sente essa diferença climática, e aí ele acaba, claro, criando essas metáforas com o deserto, né? Não literalmente ele foi para o deserto, mas ele cria essa comparação com o deserto. O clima lá da Inglaterra, muito chuvoso, e ele vem para os Estados Unidos, não tem tanta chuva, é um clima mais quente, tem essa diferença, ele vê a vida e tal. Existe uma outra linha que fala que também tem a questão das drogas, né? Foi até proibida essa música na época, se eu não me engano, por uma rádio proibiu, porque diziam que esse cavalo representava a heroína, né? A droga heroína. Mas não foi comprovado e hoje não se acredita mais nisso e a música acontece normalmente. Também temos uma pegada de solidão, né? Quando ele diz que ele fica ali no deserto, ó. Aqui, ó. No deserto você consegue relembrar o seu nome, você lembra quem você é. E não tem ninguém pra te encher o saco, não tem nada que vai te fazer pensar em outra coisa. Então tem um pouco de solidão também. Das 3 opções, eu acredito que eu ficaria com a número 2, mas com uma pegada de 3 também. Me diz aí qual que você acha que faz mais sentido, comenta aí. Lembrando que é aberta essa interpretação, né? Tem muitos fãs aí que interpretam muitas coisas além do que a gente comentou aqui. Mas de toda forma, o importante é a gente ver que tem uma mensagem e conseguir linkar com o conhecimento linguístico. Quando a gente faz isso, a gente aprende de forma comunicativa, que inclusive é a forma que a gente ensina no nosso curso comunicativo da 123. Se você quiser saber mais, na descrição do vídeo aqui você consegue acessar a nossa página, beleza? Se você gostou, clica, comenta e compartilha com seus amigos. Se inscreve também no canal. Bye, bye!